sem moderação. Fê, vamos nessa, porque o governo Lula está celebrando seus 100 dias de gestão com uma nova campanha publicitária, hein? A iniciativa repete o slogan "Sabe de quem? Sabe de quem, meu querido Mano Ferreira?" Do ex-presidente da República, Michel Temer. O slogan foi usado em 2018, gente. Esse slogan petista é o "Brasil voltou" e foi usado anteriormente na comemoração de 2 anos do governo Temer em 2018. O ex-presidente da República assumiu a presidência depois do impeachment de Dilma Rousseff e é frequentemente criticado por aliados petistas. Tanto Lula como Dilma já o chamaram de golpista. Na época, o slogan de Temer seria: "O Brasil voltou 20 anos em 2. Porém, a ambiguidade causada pela vírgula gerou uma certa controvérsia nas redes sociais e fez o cerimonial da presidência optar por outra versão. Ficou em maio de 2016 até maio de 2018, o Brasil voltou. Temer trabalhou a fala em cima dessa marca. Ele afirmava que em 2 anos de governo fez coisas que se esperavam há 20 anos no Brasil. Hoje, com Lula na presidência, a referência é oposta. Lula, ao dizer que o Brasil voltou, refere-se à volta do seu partido à presidência da República. A campanha foi já iniciada e vários vídeos enaltecendo o petista estão em circulação neste momento nas redes sociais. Turma, bom dia. Minha Leire, bom dia pra você, bom dia, Leire, Dani, bom dia, Mano. Tá Bom dia. linda, Leire. Escuta. Saudades dela, viu? Vou começar por você, então, minha Leire, já que você tá tão linda hoje com essas joias maravilhosas. Eu quero saber de você tá como protegida, hein? Ô, Antônia, como uma boa publicitária que você é, o que você acha desse slogan? Péssimo! Bom dia, meninos! Bom dia, Brasil! Bom dia, querida. Esse slogan é péssimo e tem tudo a ver com o governo dele. O Brasil voltou a se lascar, né? É uma gente de mau gosto, é uma gente que não pensa, é uma gente que só faz besteira, até na campanha publicitária. O Brasil voltou? O Brasil voltou a se lascar, né? Que estava começando a andar, aí o Lula volta, aí o Brasil volta a afundar de novo. Essa é a minha opinião. Olha, Mano, o que a gente percebe nisso... Gente, ele só sabe falar de golpe. É impressionante isso, né? É a única retórica que ele tem, o presidente, até agora. É só essa: golpe, 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 golpista. Ô, Fê, mas o Mano... Parece que fica instigando as pessoas. O Mano acha que ele tá certo. Você acha que ele tá Olha, certo? tem um aspecto do Brasil voltou, que é o Brasil voltou a algumas normalidades. Por exemplo, a gente vai parar de aplaudir a queimada na Amazônia. A gente vai voltar a tentar participar de fóruns internacionais. Agora, o que eu acho que é... Gente, mas o que tem a ver o Lula com as queimadas na Amazônia de Pará? Não, tem a ver que o governo Bolsonaro tinha uma política desastrosa de controle ambiental e esse desastre foi estacionado. A gente está reconstruindo políticas ambientais de controle de queimadas na Amazônia. Não deu maior índice de desmatamento agora? Porque existe uma questão, primeiro que em janeiro houve o menor índice, aí em fevereiro houve o maior, porque tem uma questão que a gente precisa analisar essas coisas com uma janela temporal um pouco maior. Mas o Bolsonaro que tacava fogo lá? Não, nesse caso é por uma questão técnica de como que a gente faz o controle, que a gente faz o controle das políticas ambientais, porque a gente faz com imagens de satélite, então num mês tá com mais nuvens, no outro mês tem menos, e aí fica mais, enfim. Então a gente precisa fazer um controle desse tipo de coisa com uma janela temporal maior. Mas o ponto é que o Bolsonaro tinha um discurso que deixava o crime organizado solto na Amazônia, que dava uma ideia de que era possível sair desmatando, que ele não ia colocar a fiscalização, o império da lei não ia ser, não ia existir. Mas, Mano, deixa eu colocar um ponto aqui nessa nossa discussão. Eu acho. Pega esses números que foram divulgados em relação ao desmatamento na Amazônia, certo? Aí você pode analisar se a culpa foi ainda do governo Bolsonaro ou não, mas nós estamos num 3º mês de governo Lula. Sim. Transporta esses números para um governo Bolsonaro. Você não acha que haveria um escândalo completamente tomado no Brasil? Totalmente desproporcional. Vocês acham que essa pauta estaria, meu Deus do céu, que batemos o uma hora... controle, do ponto de vista de política pública, você acha que o controle das... Só um momentinho. Só um momentinho, mano. Você acha que com 100 dias de governo, né, a picanha,
todas as histórias que nós já vimos até agora acontecer, Banco Virou Central, abóbora, enfim, tal. abóbora, tal, toda essa história que nós já vimos. Você acha que a Amazônia ainda é tão relevante para esses 100 anos? Muito relevante a Amazônia. A Amazônia, primeiro, mais da metade do território brasileiro é a Amazônia. Isso é algo que a gente esquece, porque a gente sabe, mais da metade da população não está na Amazônia, mas quando a gente pensa em termos territoriais, a Amazônia é muito relevante. Além disso, do ponto de vista do papel do Brasil no mundo, e a gente está falando de um momento em que o mundo passa por transformações climáticas, onde é fundamental conter o desmatamento, a Amazônia, portanto, é central. Dani, então, tem pergunta bem objetiva aqui, olhando para a câmera. Você acha que o Mano tá passando pano pro Lula? Tá passando pano pro Lula, com certeza. O Mano começou a semana tentando achar pelo em ovo. A questão é a seguinte, enfim, o tema da Amazônia é um tema importante. A população mais pobre do Brasil hoje é a população da Amazônia. Dito tudo isso, a gente tem um governo que nem sequer tinha tomado posse, já veio com um pacote de ampliação de gastos. Aí depois mudou a lei das estatais para botar o mercadante no BNDES. Lança programa após programa com os mesmos nomes do passado, programas que não foram avaliados em termos de impacto lá atrás e que, quando foram avaliados, não deram resultado, a maior parte deles, estão sendo reinstaurados hoje no Brasil. Mais médicos, PAC 3, Minha Casa Minha Vida, enfim, um monte de coisa. Inúmeras polêmicas, a fala dele com o Moro, ele veio raivoso, ele não é o Lula vingativo, como muitos queriam, um Lula pragmático, ele é um Lula vingativo, ele é um Lula que está cansado, é um cara que expandiu o número de ministérios de 24 para 37, transformando o ministeriado dele em algo inadministrável. Então, assim, o começo desse governo está muito ruim. Está muito ruim. Eu posso até ali argumentar do meio ambiente, a educação, que tem um cara ali que olha a educação porque veio do Ceará, mas que foi lá e revogou o novo ensino médio. Tá entendendo? Então, assim, talvez, assim, falar do meio ambiente, talvez falar daquele 0,5%, sendo que 99,5% está indo muito mal. Então, a gente tem aí 100 dias sem nada. E seria, quer dizer, na verdade, seria bom se não tivesse nada. Eu só acho o seguinte, porque tudo que eles estão fazendo está piorando. Eu só acho o seguinte, bateu muito na tecla da fome durante a campanha. Essa eu acho que foi a grande sacada da fome. E, ao mesmo tempo, vem com essa história da Amazônia, porque a Amazônia está queimando. Queria colocar o quê? O povo para pastar. Mas esse é outro aspecto. Esse é outro aspecto. Pode pensar no boi, né? Do norte. Não, pois eu sei, mas quer colocar o quê? A nação para pastar lá. Mas vamos lá, no geral. É isso, Glau. A minha avaliação é que o governo tem muitos problemas também. Eu acho que o Brasil voltou também com muitos vícios que sempre foram brasileiros. Orçamento secreto, quase mais do que o dobro do tamanho. Mas um outro aspecto importante é do ponto de vista da política social. A gente voltou com o Bolsa Família num desenho melhor do que a gente tinha com o Auxílio Brasil, porque voltamos com alguns critérios de focalização que fazem com que o programa social chegue efetivamente mais a quem precisa no lugar de um desperdício. Que não tem política social que aguente uma economia que não anda. Eu concordo. Não tem como. A economia não vai andar desse jeito. Ela só tá ouvindo. Antônia, você só tá ouvindo, meu amor. E eu quero entender o que você tá achando. Eu tô ouvindo aí a Greta e o... Putz, o Mano tá igualzinho a Greta. Igualzinho. O mesmo shape. A Greta fazendo campanha e faz uma foto para uma revista de moda de alto luxo numa cadeira de couro de não sei quantos milhões de reais. É essa gente que milita a favor da Amazônia. Gente, tem toda uma importância, sim, a Amazônia. É óbvio que tem. As condições climáticas estão, assim, assustadoras e as coisas estão acontecendo e a gente acha que é história. Quando bate na nossa porta, né, essa coisa de mar que invade as casas, atravessa a rua, não sei o que pegando fogo, enfim. Confusão generalizada e a gente... Claro, que é o clima que está péssimo e tem que reparar. Mas aí eu volto a dizer, é uma questão de educação. A gente está em plena Avenida das Américas, as pessoas jogam garrafa no chão, jogam saco de biscoito no chão, isso tudo vai para o ralo, que entope. Enfim, é uma questão seríssima de educação. Agora, Mano, tá igual esses militantes batendo nessa tecla da Amazônia. Não, foi o que o Dani falou. Não, eu só tô... Tá tudo errado, tá tudo ruim do outro lado.
Não é uma questão de militância, todo mundo sabe das minhas enormes críticas ao PT. Eu só estou trazendo um ponto de que a gente vinha no rumo de insanidades e de acabar com a Amazônia. Mas a gente continua no rumo de insanidades. Pô, Lula nomear o Zanin por STF. Né? Já critiquei diversas vezes aqui. Eu só estou trazendo um ponto de que parece que os problemas voltaram um pouco mais ao rumo do que a gente estava acostumado. A gente não tem que debater, por exemplo, passou o aniversário do golpe militar, a gente não teve que debater se devia ser celebrado. Eu quero o voucher da picanha. E esse tipo de debate ficava acontecendo. Então, voltamos a alguma normalidade. Nós tivemos nesse último final de semana aqui na Jovem Pan o Documento Jovem Pan, que é um programa bem legal de documentário, que eles pegam vários temas relevantes, e esse final de semana foi justamente os 100 dias do governo Lula. E quem capitaneou isso é o nosso queridíssimo Cláudio Dantas, que pode colocar um pouquinho mais de tempero aí nessa nossa discussão aqui na manhã desta segunda-feira. São 10 horas e 13 minutos para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan. Cláudio, você está me ouvindo? Olha o Cláudio aí, bom dia. Bom dia. Bom dia, Matias. Bom dia a toda a bancada aí. Eu tô rindo da conversa aí, muito boa, excelente. A gente já começa segunda-feira já em Cláudio, em ritmo total. O que você achou, basicamente, dessa conversa aqui? Temos alguns passando pano e outros apenas observando os erros de Lula, seria isso? Bom, é natural, né? As pessoas tendem a se colocar cada um no seu lado aí, no seu espectro político ideológico, mas a gente precisa analisar sempre do ponto de vista do pagador de impostos, né? De quem sustenta essa máquina toda. E o que a gente está vendo nesses 100 dias, a gente brinca, né? 100 dias sem picanha e cerveja. É claro que é uma piada em relação até a uma promessa de campanha do Lula, mas de fato nós temos 100 dias de um governo que ainda não conseguiu entregar nada de concreto, que não conseguiu aprovar um único projeto, não conseguiu colocar em tramitação um único projeto no Congresso Nacional. Então, não é possível fazer vista grossa para isso. Ô Cláudio, se você pudesse fazer um destaque de alguma ação positiva e também de alguma ação negativa nesses 100 dias, qual seria? Bom, positiva está difícil. O presidente continua com um discurso de ódio, continua com a polarização, os seus ministros também. A gente, claro, não pode generalizar, tem alguns ministros que estão tentando fazer o seu trabalho. Nós temos, posso aqui destacar um ponto positivo, a própria missão e o trabalho que está sendo feito pelo Fávaro no Ministério da Agricultura. Primeiro que ele condenou firmemente, até por uma entrevista exclusiva nossa aqui, as invasões do MST, que é de fato um problema gravíssimo para o produtor, né, rural. Então, ele comparou até as invasões do MST às invasões ao Congresso Nacional, ao STF e ao Palácio do Planalto. Então, o Fávaro está fazendo uma gestão técnica importante, teve na China, vai voltar novamente, mas não só isso, está trabalhando para potencializar a Embrapa, né, retomar a Embrapa aí como uma empresa dedicada à pesquisa para o agronegócio de uma maneira geral, e tem feito uma gestão, né, também para a questão de continuar garantindo a diversidade de fontes aí de fertilizantes para o agronegócio. Enfim, está fazendo o seu papel. Outros ministros também têm tentado gerir de uma forma técnica. A ministra da Saúde também é um destaque positivo. De destaque negativo, aí eu concentro na equipe econômica, que parece absolutamente perdida. A gente até percebe o Fernando Haddad tentando contemporizar, ele fica ali como um equilibrista, né? Eu até poderia mencionar aqui uma música da Elis Regina, mas eu depois vou ser censurar. Mas assim, ele fica tentando também. Eu entendi também. Eu acho que você tocou num ponto extremamente relevante. Eu tenho sentido o Fernando Haddad, mesmo ele sendo o ministro, ele de uma forma muito amordaçada, parece, né? Assim, ele não conseguindo falar, medindo as palavras ali. Isso realmente está acontecendo? Você enxerga isso também? Ô, Cláudio, por incrível que pareça, esse ponto do Fê é importante, porque o Haddad hoje é minimamente, hein, não estou dizendo que é efetivamente, é minimamente alguém que defende um mínimo de política liberal dentro do governo. Sim, o Haddad tem até o apelido de ser o mais tucano entre os petistas. O Haddad tem tentado contemporizar e equilibrar. Primeiro, a realidade prática, né? A matemática, a realidade do mercado, aquela que se impõe, é aquela que diz, olha, não dá para baixar os juros na canetada.
Ao mesmo tempo, ele precisa atender a demanda de um presidente que está muito mais à esquerda, muito mais radical, com um discurso muito mais radical. Por exemplo, vou sintetizar para vocês. Hoje, qual é a próxima proposta que está sendo gestada ali no Palácio Planalto, na equipe econômica? O Lula quer, a mando do Lula, o Lula quer baixar na canetada os juros do cartão de crédito. Então a gente tem uma situação em que você retirou o teto de gastos e quer colocar um teto para os juros do cartão de crédito. Aí é uma distância enorme entre o que você quer, né, e o que você precisa fazer para chegar naquele objetivo. E aí a gente pode discutir uma política, uma postura infantilizada, né, em se enfrentar problemas do mundo real, problemas que inclusive afligem várias nações desenvolvidas hoje no mundo inteiro. A gente tem uma economia global em recessão, enfrentando inflação. Então, assim, não dá para relativizar. E não dá para inventar um mundo em que a gente gostaria de viver. Dá para a gente idealizar ele e trabalhar de forma muito responsável para tentar alcançar. Muito bem, esse é o nosso queridíssimo Cláudio Dantas, conectado aqui com a gente, participando do Morning Show desta segunda-feira. O Cláudio está acompanhando e daqui a pouquinho, né, Cláudio, o presidente Lula vai falar ao vivo, a gente vai transmitir aqui na Jovem Pan, justamente fazendo um balanço desses 100 dias de governo. Ele vai daqui a pouquinho e a gente vai repercutir tudo aqui no Morning. Cláudio, muito obrigado, viu, querido? Mais uma vez pela palhinha aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Gente, olha só, o presidente Lula